Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. The Fly, filme de 1986, é reconhecidamente o maior sucesso cinematográfico do diretor David Cronenberg e comumente classificado como uma adaptação do conto de George Langeland. Porém, eu considero esta uma classificação equivocada. O filme que realmente adaptou o conto de Langeland foi o original de 1958, dirigido por Kurt Newman, com roteiro de James Clavell e atuações notórias de Patricia Owens e Vincent Price. Tal filme, por sinal, já foi comentado aqui no Cine Corvo, e deixarei o card na parte superior do vídeo para maiores detalhes. Exceto pelo desfecho do filme, que foi alterado em virtude das exigências da Fox, que considerou o término do conto de Langeland muito sombrio e pessimista, James Clavell trabalhou de forma a criar um roteiro muito próximo da visão do autor. No que diz respeito ao filme de Cronenberg, acredito ser mais assertivo nos referirmos a ele como uma reimaginação do filme de 1958, visto que ele é completamente diferente dele, como também do conto que o inspirou. É uma obra que se afasta em sua totalidade do clima de mistério e da faceta dramática dirigida por Newman. Como eu disse na análise do original, ambos os filmes podem ser considerados filmes de ficção científica, mas o primeiro deu atenção total ao drama familiar. Já o filme de Cronenberg está mais próximo, indubitavelmente, de um filme de horror. Sua abordagem, ao invés de revelar cautelosamente os eventos que culminaram na tragédia, opta por já deixar tudo revelado de cara. No seu The Fly, nós já sabemos tudo de antemão, o que irá acontecer com o cientista. Dito isso, alguém vai perguntar: "Ah, então quer dizer que o filme dele é previsível?" Não. Muito pelo contrário. Nós cinéfilos sabemos o que vai acontecer, mas não sabemos como irá acontecer. E é justamente este elemento do filme de Cronenberg que nos deixa hipnotizados e envolvidos com a trama. Porque, embora saibamos do que se trata, o elemento da imprevisibilidade é constante. Seu filme, embora também tenha características dramáticas muito em virtude da comoção, do abalo causado na personagem Ronnie Quaife, interpretada pela adorável Geena Davis, concentra mais seus esforços ao incitar em nós o horror a partir da apresentação dos estágios de mutação do cientista Seth Brundle, interpretado por Jeff Goldblum, neste que acredito ser o maior momento de sua carreira cinematográfica. E nada é muito claro nem para nós, nem para o próprio cientista. Como ele mesmo coloca, a resultante do acidente deu origem a uma criatura completamente nova. Embora possa provocar momentos esporádicos de comoção e tristeza, o filme de Cronenberg é indiscutivelmente um filme de horror. Horror que não foi projetado para provocar sustos, mas sim abalar nosso humor devido ao estado lamentável de Seth, que progressivamente vai sofrendo alterações fisiológicas em virtude da fusão genética molecular entre seu organismo e a mosca, que ficou presa dentro da cápsula durante o procedimento de teletransporte. O que o filme de Cronenberg nos apresenta é uma transformação progressiva de um homem em inseto, algo que o original também fez, mas não dessa maneira, pois a família do cientista era o enfoque naquele filme. Aqui, o enfoque é todo em Seth, e nesta transição, que foi ampliada na representação dos diferentes estágios de mutação, todos nojentos e profundamente lamentáveis. A cada estágio, Seth se afasta cada vez mais dos traços que minimamente poderiam caracterizá-lo como um ser humano. Uma das frases mais marcantes de Seth, que ilustra perfeitamente o conceito, é quando ele diz que se trata de um inseto que sonhou que era homem e gostou disso, mas que agora esse sonho acabou e o inseto está acordado. Momento preciso do roteiro de Cronenberg, que realmente sintetiza o conceito. Uma grande qualidade desse filme é o fato de percebermos muito bem como a mudança de Seth não é apenas em âmbito fisiológico, mas também mental. A fusão entre os genes humanos e os da mosca criam uma criatura biologicamente pouco compreensível, que passa a se modificar até conseguir encontrar um equilíbrio para suas características mistas. E a cada novo estágio de transformação, nós notamos como Seth vai assumindo comportamentos novos em seu repertório,
que não se limitam a questões físicas, mas que incluem transformações na visão de mundo e relação com o ambiente. O que Cronenberg de certo modo tenta nos apresentar é semelhante ao processo de metamorfose de um ovo insectoide que se transforma em lagarta, depois pupa e finalmente atinge seu estágio final de borboleta. Mas aqui podemos dizer que o processo é também inverso. A larva parte do grotesco para a beleza, do horror para a glória. Já Seth faz o trajeto oposto, se tornando algo cada vez mais repugnante e lamentável com o passar do tempo. The Fly é um filme muito nojento, mas ao mesmo tempo triste e desolador, porque no fundo nós também sabemos que não há nada a ser feito para dar alguma dignidade a todos os envolvidos. Seth condena a si mesmo em virtude de sua imaturidade emocional, que o levou a ser displicente e completamente estúpido para alguém que supostamente deveria ser rigoroso com todos os procedimentos metodológicos, especialmente os de segurança. E sua estupidez custa um preço alto que condena não apenas a si mesmo, mas também Ronnie, que também sofrerá e sentirá diretamente os efeitos colaterais causados pelas transformações dele. Cronenberg trabalha basicamente com 3 nuances humanas. Existe a fisiológica, que é a mais evidente, mas também há a mental e, por fim, a interpessoal, que abala o casal e que obriga Geena Davis e Jeff Goldblum a atuarem para atingir o efeito esperado. Por sinal, ambos dão conta do recado e demonstram muita competência. The Fly foi o trabalho da filmografia de Cronenberg que conseguiu abocanhar um Oscar, entregue a Chris Wallace e Stephen Dubois na categoria de melhor maquiagem. Muito merecido. Os efeitos práticos de The Fly são inquestionavelmente de primeira prateleira. Entretanto, alguns críticos de cinema da época também foram a favor da nomeação de Jeff Goldblum ao Oscar de melhor ator, o que na prática não aconteceu. Segundo estes críticos, Goldblum não foi lembrado apenas porque a academia não vê o gênero horror com bons olhos. E bem, tal afirmação é 50% verdadeira. O Oscar possui realmente um preconceito histórico com o horror, mas honestamente não avalio que Goldblum merecia o Oscar em 86. Isto é deveras um exagero, embora a atuação dele em The Fly tenha sido uma das melhores de toda a carreira. Em virtude de o filme ser focado em Seth, isso deu a Goldblum muito tempo para se expressar e experimentar como ator. A cada transformação, novas nuances são adicionadas ao personagem, que mistura características comportamentais novas com as antigas, até que não reste quase nada de humano nele. E isso favoreceu muito Goldblum. Particularmente, eu quase não tive desagrados com o filme, exceto pelo desejo de que ele fosse um pouquinho mais longo. Como a película foca muito em Seth, não sobra muito tempo para que nós apreciemos e nos angustiemos também com o drama vivido por Ronnie, que descobre que está grávida do cientista e que foi fecundada, possivelmente, após ele ter sido fundido com a mosca dentro da máquina. Este é um conceito que, caso tivesse sido expandido, teria inserido uma nova camada de horror na obra, de proporções extremamente perturbadoras. A gravidez é uma temática sempre interessante por tratar de um período delicado e muito emotivo para uma mulher, e não raros são os casos de depressão e paranoia, dependendo de como a gestante lida com as transformações do seu corpo, com a autoestima e o autoconceito de si mesma. Não raros são os casos onde uma mulher desenvolve ideações de que o bebê dentro de si é um invasor, um corpo estranho, o que as leva a desejar a interrupção da gestação em virtude disso. Estamos falando, obviamente, de quadros psicológicos mais graves, mas, de maneira em geral, a gravidez é um momento sensível na vida de uma mulher, que necessita de muita atenção, compreensão, zelo, carinho, escuta e acompanhamento profissional também, tanto na parte física quanto na mental. O motivo de estar dizendo isso tudo é pelo fato de Ronnie descobrir que está grávida de um homem que, literalmente, é um inseto. Percebem o horror que este conceito possui? O quanto ele pode ser assustador, caso seja trabalhado na perspectiva que acabei de mencionar, considerando todas as particularidades afetivas e emocionais que envolvem uma gravidez? O pesadelo que Ronnie tem durante o filme, que nos mostra uma tentativa de aborto, já ilustra a gravidade da situação e como sua mente está abalada naquele momento,
e não é para menos. É um dos momentos mais pesados do filme. Eu diria também tocante, para quem consiga se colocar no lugar dela. Simplesmente aterrador. Geena Davis, mesmo não recebendo o mesmo enfoque e atenção que Goldblum, foi maravilhosa em praticamente tudo o que fez. Sou suspeito para falar dela porque sempre gostei dos filmes de Geena, mas The Fly, o primeiro papel de real destaque dela, já não deixava dúvidas de que ela seria um nome a se prestar atenção nos anos seguintes. E caso o filme de Cronenberg fosse um pouquinho mais longe, com talvez mais 15 minutos de cena, especialmente para trabalhar um pouco mais a nuance emocional de Ronnie com a gravidez, isso indubitavelmente teria feito Geena receber a mesma aclamação de Jeff. Felizmente, o que tivemos de Geena em The Fly foi mais do que o suficiente para que ela fosse estimada nos anos seguintes, o que rendeu participações em filmes clássicos como Beetlejuice e The Long Kiss Goodnight, que juntos com The Fly são os meus 3 preferidos da filmografia dela. No meu entendimento, o filme original de Newman e a versão de Cronenberg são ambas excelentes e estão entre os melhores que o gênero pode oferecer. E o são por razões diferentes. Penso que eles funcionam como complementares, pois aquilo que é mais ausente em um, no outro é trabalhado com mais afinco, é mais desenvolvido. Imagino que Cronenberg tinha isso em mente quando dirigiu sua versão. Creio que a intenção dele foi de explorar uma ótica e circunstância diferente, investir naquilo que o original não aprofundou, dadas as limitações de época e os tabus, que impediram, por exemplo, que o final do conto original de Langland fosse filmado. Dito isso, as características dramáticas e mais relativas à esfera familiar do filme de 58 dão um grau de dramaticidade que só poderiam ser atingidos no filme de Cronenberg se ele fosse um pouquinho mais longe com o tópico da gravidez, dedicado mais tempo para retratar o conflito emocional de Ronnie. Portanto, afirmo que os filmes são excelentes complementos, porque na apreciação de ambos podemos verificar um melhor desenvolvimento daquilo que, embora não seja ruim, poderia ter sido melhor em cada um deles. Embora The Fly tenha sido um verdadeiro sucesso de bilheteria, a reação nas salas de cinema não foi exatamente das melhores que podemos imaginar. E previsivelmente, a cena de teletransporte do primeiro macaco, que acabou dando errado, foi um dos motivos para despertar a insatisfação geral, algo muito compreensível a meu ver. Se tem uma coisa que o público em geral não aceita, em qualquer filme que seja, inclusive no horror, é a representação de maus tratos com animais, mesmo sendo elas fictícias. Quando Seth condena a vida do animal daquela forma tão fria e lamentável, isso de cara impactou a visão que o público tinha do personagem. Quando foi a vez dele de ser vítima da máquina, por pura burrice, o público já estava muito menos simpático e menos interessado no bem-estar dele. Há um senso comum nos filmes de horror que basicamente é: tudo bem sacanear humanos, mas nunca sacaneie animais. É algo estranho e caricato, eu sei, mas é a pura verdade. A simpatia pelos animais tende a ser muito maior do que pelos humanos, muito em virtude de nossa raça ser aquela que possui na sua constituição o elemento da crueldade e da perversidade. Outro fato curioso foi Vincent Price, o lendário ator e uma das estrelas do filme de 58, não ter sido tão simpático com o produto final também. Price recebeu uma carta afetuosa de Jeff Goldblum, que disse que esperava que o ator britânico gostasse do filme tanto como ele, Goldblum, gostou do original. Price ficou muito feliz com a gentileza e isso motivou a assistir a versão de Cronenberg. No fim, sempre educado e polido, Price disse que o filme havia sido maravilhoso em vários momentos, mas que em algumas partes havia ido um pouco longe demais. O que não deixa de ser verdade. Price não mentiu. Mas sabemos que foi esta a intenção de Cronenberg, e justamente aos lugares obscuros que o filme de Newman não teve coragem de ir. No que diz respeito à opinião pública, The Fly gerou reações das mais diversas, sendo algumas delas até surpreendentes para o diretor. Quando Cronenberg planejou seu filme como uma espécie de diário de campo sobre um homem que se transforma lentamente em inseto, o aspecto degradante do processo foi um paralelo que ele fez com doenças crônicas e terminais, como o câncer, por exemplo. Ele ficou bastante surpreso quando a mídia passou a fazer conexões com a AIDS, visto que a condição estava em voga na época e despertava muita aflição,
tanto no campo moral, político e de saúde, o mais importante deles. Esse tipo de fenômeno não é tão raro de acontecer em filmes provocativos. Eles dão margem para interpretações distintas, até mesmo fantasiosas e bizarras, quando comparadas com os objetivos iniciais dos autores. E de certo modo, este fenômeno acaba por consolidar tais obras por ficarem muito marcadas no imaginário popular. Enfim, The Fly é um campo fértil de curiosidades as quais não pretendo esgotar neste vídeo. Minha intenção era comentar aquilo que para mim foi mais marcante e acredito que já o fiz. Para um filme de 86, continuo avaliando o trabalho de Cronenberg marcante e relevante para o gênero. Até mesmo chocante, pois a qualidade da maquiagem foi realmente digna de Oscar. Há pouco a se criticar em The Fly. A atuação é boa, a direção igualmente, e a trilha sonora foi escrita e regida pelo mestre Howard Shore, que ampliaria seu legado de sucesso nos anos 2000 ao trabalhar na impecável trilogia dos Anéis, com Peter Jackson. Mas Shore já era bom. Ele sempre foi bom, escrevendo música para qualquer gênero cinematográfico. Fotograficamente falando, creio que seria estranho dizer que The Fly é atrativo. Seria bizarro dizer isso, certo? Principalmente quando falamos de um tumor vivo ambulante e cujo comportamento vai se tornando cada vez mais odioso e nojento, exatamente como uma mosca. Mas para aqueles que apreciam uma nojeira, The Fly será um prato cheio, como é para as moscas aqueles restos de comida que as convidam para ficarem zanzando e zunindo asquerosamente. Um abraço a todos e saudações, Corvilhas.